gente segue agora para Brasília para conversar com o superintendente técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Bruno Lucchi. A gente inclui nessa conversa aqui o Kenzo Matida. Eu vou já abrir essa conversa com uma pergunta para o Bruno. Bruno, obrigada pela sua presença aí no nosso estúdio. Quais são os planos para que não falte alimentos na mesa dos brasileiros? Boa tarde para você. Bem, boa tarde. É um prazer estar aqui. Bem, o Brasil hoje, a gente tem uma certa vantagem frente aos outros países que passaram por essa crise, porque o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. A gente consegue produzir 7 vezes mais aquilo que nós precisamos. Então não é à toa que também nós somos os maiores exportadores de alimentos. O que a gente precisa nesse momento, e que foi o que a CNA trabalhou na primeira semana, assim que foram adotadas as medidas mais assertivas em relação à sanidade, foi garantir que a atividade de produção de alimentos seria classificada como uma atividade essencial, assim como a saúde e a higiene. E isso nós conseguimos através do decreto 10.282, do dia 20 de março, que foi a atividade agropecuária foi colocada como atividade essencial. Então, toda a sua cadeia de suprimentos que está em volta, a produção de insumos, o transporte das propriedades até as fazendas, ele foi garantido. E isso por si só deu uma segurança muito grande para a gente não interromper o processo produtivo, que havia um risco muito grande nesse momento da gente parar a produção. Superintendente, aproveitando agora essa oportunidade, eu gostaria que o senhor explicasse que, semanalmente, a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, emite sempre um relatório apontando algumas mudanças no setor agro, o que exportou mais, o que não exportou. E o que a gente tem percebido semanalmente com esse relatório, na semana passada, o que eu vi, por exemplo, que chamou muita atenção, foi a diminuição, por exemplo, de fast food. Essa semana a gente já viu um outro comportamento. Eu gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa, mudou o hábito do brasileiro por conta do avanço do coronavírus? Os hábitos alimentares do brasileiro mudou? Certamente. Com o fechamento da rede de food service, bares, restaurantes, alguns produtos que a gente vendia bastante, por exemplo, camarão, muitas frutas, hortaliça, queijo para pizzaria, a gente teve uma redução significativa. Mas, de outra forma, foi criado outros canais de comercialização, ainda estão sendo criados para tentar reposicionar esses alimentos. Nós visualizamos nessa última semana que houve um consumo muito grande de ovos, 15% foi o consumo a mais de ovos, e a produção segue forte no campo. Na questão de lácteos, por mais que você tenha uma redução de consumo de queijo, aumentou muito o consumo de leite UHT, o leite de caixinha, enfim. Então, em função dessa nova forma que o Brasil teve que se acostumar a viver, houve uma mudança significativa na forma de se alimentar também. Os exportadores reclamam muito em relação, principalmente, aos produtos perecíveis, que são as frutas, alguns legumes. A exportação desses produtos, como é que está essa situação? Esses produtos, normalmente, por exemplo, as frutas, elas eram exportadas normalmente nos aviões comerciais que vão para fora do Brasil. Esses aviões, esses voos estão praticamente, reduziram muito, muitos foram cancelados. Como é que está essa situação da exportação das frutas, por exemplo? Bem, o Brasil, cada ano tem aumentado mais sua exportação de frutas. Hortaliça ainda nem tanto, mas frutas a gente tem feito um trabalho muito interessante. E como você bem disse, os volumes não são muito grandes, tem muita coisa que vai de container, e aí há um problema do container refrigerado, que com essa paralisação dos portos da China, muitos containers ficaram no pátio, foram para outros portos. Então, agora que voltou a funcionar, até esses containers retornarem ao Brasil, demora um pouco, mas já está se ajustando. Tanto para frutas como para carnes também, precisa de container refrigerado. Mas no caso dos voos de carreira, por exemplo, saiu 2 voos do Ceará por dia que enviava 30 mil toneladas de frutas. Esses voos foram paralisados desde a semana passada. Então, essa produção está sendo realocada para o mercado doméstico. Pois é, e essa produção está indo para onde? Bem, o que a gente tem feito nesse momento, aí há uma preocupação da CNA muito grande, com a questão principalmente de frutas e hortaliças, é você reorganizar os canais de comercialização. Como eu falei, feiras, restaurantes, isso desorganizou um pouco. Então, foram várias ações que nós trabalhamos ao longo dessa semana. Primeiro, aí eu posso citar até uma que está na mão do governo, é manter o Programa Nacional de Alimentação nas escolas. Muitos desses alimentos eram adquiridos da agricultura familiar. E com o fechamento das escolas havia um risco desses alimentos não serem mais adquiridos. Mas a ministra Tereza, da Agricultura, conversou com o ministro da Educação e garantiu que as compras continuariam
né, porém seriam redistribuídos, né, às famílias dessas crianças. Então nós tivemos na Casa Civil sexta-feira agora, reforçamos isso com o ministro da Casa Civil e ele se engajou de que realmente as compras vão continuar e os produtos distribuídos às famílias dessas crianças. Porque eu ajudo 2 famílias, né? Muitas dessas crianças só tinham esse tipo de alimento. Então, isso é super importante. A gente vai manter falar, essa alimentação para eles e vai ajudar os agricultores familiares também que não perderam esse canal de comercialização. Então uma das formas seria essa. Outra que a gente tem buscado é trabalhar nos comércios online, que tem crescido muito. Essa semana a gente tivemos várias reuniões com startups, empresas de aplicativo e na próxima semana deve ter alguma coisa já em funcionamento. Estamos trabalhando também num regulamento específico para feiras, que a gente sabe que a feira é um dos principais canais desses produtos, mas precisa funcionar de uma maneira diferente. Alguns estados, como São Paulo mesmo, já adotou um critério para funcionamento de feiras, né, com maior espaçamento das barracas, né, muito material de higiene para fazer higienização das mãos, os produtos empacotados, valores redondos para evitar troco, né, marcação no chão para as pessoas não chegarem tão perto. Enfim, a gente acredita que isso a gente vai conseguir organizar também na próxima semana. Há uma previsão de quando isso deve acontecer, por exemplo, em relação às feiras, que a gente sabe que isso movimenta muito, principalmente esse mercado agro, né? Sim, há já uma abertura com o Ministério da Agricultura, a gente fazer essa proposta. Então, possivelmente, segunda-feira a gente vai estar encaminhando, tentando uma reunião para saber a forma mais viável de colocar isso no ar. Tá certo. Superintendente, o Yuri Pita de São Paulo, nosso analista de política, tem uma pergunta, não é isso, Yuri? Boa tarde, Bruno. Obrigado por atender a gente aqui na CNN. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, que o senhor explicasse para a gente como é que está a questão da logística e se a CNA tem algum tipo de levantamento de quais estados estariam com mais problemas em relação à circulação de caminhões e escoamento da produção de vocês. Boa tarde, Yuri. É muito boa a sua pergunta, né? Assim que a nossa maior preocupação, como eu falei no início, era ter o decreto para colocar o alimento como atividade essencial. Não só o alimento, como o transporte também. E nosso trabalho, ao longo dessa semana que se passou, foi divulgar esse decreto, né? Nós mandamos um ofício à Confederação Nacional dos Municípios, pedindo que avisasse as prefeituras que já, para permitir, né, não ter bloqueios, permitir postos de gasolina estarem abertos, oficinas mecânicas, borracharias. E nós montamos aí na CNA um canal direto com os produtores, né? Criamos um número de WhatsApp, onde os produtores poderiam nos informar de qualquer tipo de problema da produção. E nós tivemos aí alguns problemas ligados ao estado do Mato Grosso, com dificuldade de escoamento da produção de soja, Mato Grosso do Sul, né, com a chegada de alguns insumos, né, alguns laticínios em Minas relataram dificuldade de chegar a açúcar, embalagem, mas tudo isso a gente conseguiu equacionar, né? Da mesma forma que a gente acionou as prefeituras, o Ministério da Infraestrutura também montou um comitê de crise e basicamente diariamente a gente tem relatado para eles problemas em rodovia, caminhoneiros que nos têm relatado que tem faltado posto de gasolina, que não encontram lugar para se alimentar, não encontram lugar para dormir. Então isso tudo a gente conseguiu com o Ministério da Infraestrutura também equacionar, porque eles montaram uma rede com os estados para poder destravar essas amarras. Superintendente, aproveitando que o senhor falou nesse ponto do WhatsApp aí, de divulgação, a gente tem um número do WhatsApp, a gente pode colocar esse número, inclusive, aí na tela. Daqui a pouco a gente coloca esse telefone, é o 61-DDD 933007278, eu vou repetir, 61-933007278. Esse telefone é super importante porque a ideia é que a CNA, a partir de agora, tenha uma comunicação com os produtores, caminhoneiros, por exemplo, que você acabou de citar essa situação, e a gente sabe da necessidade deles e da importância tanto dos produtores quanto do escoamento dessa produção num momento tão crítico como a gente está vivendo agora, né, superintendente? Exatamente. Esse canal foi muito importante para a gente nessa primeira semana. A gente começou com ele segunda-feira, a gente recebeu mais de 500 mensagens até sexta-feira. Esse final de semana a gente tem contabilizado que já está aumentando esse número. E aí é importante porque nós solucionamos dúvidas relacionadas ao crédito, esses problemas de logística, a interrupção do processo produtivo, dificuldade de chegar em insumo, né, a própria saúde do produtor rural, muitas dúvidas de saúde a gente tem tentado responder, e ações ligadas à parte técnica. O Senar tem dado orientação técnica à distância também. Então, tudo aquilo que tem interrompido o processo produtivo ou que tem colocado o produtor em dificuldade, né, a própria comercialização foi o item que a gente mais recebeu reclamação, foi de comercialização. Né, foi em torno de 35%, né, o número que nós chegamos de todas as reclamações. Superintendente, a gente alerta para o pessoal que está em casa, o número está aí na tela, olha só, lá embaixo tem o DDD 61 933007278. Então, esse número é importante, é uma comunicação importante tanto para produtores como caminhoneiros. Eu gostaria que o senhor falasse agora em relação a esse programa de aquisição de alimentos, que o senhor até começou a falar agora em relação a das escolas, né, que vocês estão querendo avançar nessa negociação já com o governo federal para que
as crianças permaneçam recebendo essa alimentação, porque vocês ajudam o pequeno produtor e cooperam também com a alimentação dessas crianças, mas tem um outro programa também que o senhor falou, que é o PAA, né? Que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que distribui para famílias carentes. Esse programa está mantido, superintendente? Sim, esse programa ele existe, né? E a nossa conversa com o ministro da Casa Civil foi justamente aumentar o orçamento nesse momento. No momento que eu tenho famílias que têm dificuldade de comercializar e outras famílias em dificuldade de conseguir sobreviver, né, num ambiente aí que praticamente cessaram a renda delas, então nesse momento a gente poderia unir os dois, né, colocar os produtores familiares para estarem produzindo, manter o processo produtivo, né, e repassar esses alimentos a famílias carentes que nesse momento estão precisando reforçar sua resistência, né, ter uma imunidade melhor, e com isso o alimento é essencial. Certo. A nossa analista de economia, Raquel Landim, lá em São Paulo, tem uma pergunta, é isso, Raquel? Bruno, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Raquel, tudo bem? Bruno, você descreveu aí todo esse esforço que vocês fizeram junto com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Infraestrutura, para não parar a produção e o escoamento de alimentos. Mas eu queria te fazer uma pergunta bem específica. Isso aí já efetivamente rendeu frutos? Dá para a gente dizer que não tem problema em nenhum frigorífico, em nenhuma empresa de laticínio, não tem fábrica parada, não tem alimento estragando em nenhum lugar? E aí, dando uma segunda questão, como é que vocês estão fazendo com aqueles produtores que se dedicam a produtos que não são considerados essenciais? Por exemplo, o agricultor que planta flores. Como é que está a situação desse pessoal? Bem, ótima pergunta, Raquel. Além dos canais de comercialização que eu citei, que a gente começou a trabalhar, né, colocando em contato às vezes pequenos produtores ou direto com grandes redes varejistas ou buscando outros canais de escoamento, né, nós também fizemos uma atuação muito forte na parte do crédito e tributação. Nós apresentamos um documento à ministra Tereza Cristina no dia 25, né, onde a gente listava, né, algumas ações emergenciais desses setores que estão sendo mais prejudicados. Por exemplo, uma linha de capital de giro, né, para os setores que estão sem receita, como o setor de flores, né, algumas frutas, hortaliças, né, que também estão passando por esse momento. Então, uma linha com taxas de juros mais acessíveis que poderia desafogar muito nesse momento de crise. Outra iniciativa foi prorrogar todo tipo de financiamento para aqueles pequenos e médios produtores que tivessem financiamento abaixo de 1,5 milhão, né, nesses próximos 6 meses, ou dependendo se for investimento para 1 ano, né, para que eles tenham fôlego para conseguir se manter na atividade, e qualquer tipo de redução de burocracia que também exige. Por exemplo, se o produtor for contratar um crédito hoje, ele precisa ir no cartório para fazer um registro, ele precisa levar documentos ao banco. Então nós pedimos a suspensão disso tudo, né, visto que os cartórios estão fechados, os bancos estão fechados, né, uma facilidade para o produtor conseguir adquirir esse crédito, até mesmo para depois ele fazer cumprir todo o rito burocrático que existe. Então essa foi uma iniciativa que nós fizemos, né. Agora a gente sabe que o Brasil é muito grande, né, a gente tem tentado aí com as federações de agricultura equacionar qualquer tipo de problema, né. Por exemplo, no caso de laticínios, nós tivemos problemas pontuais com pequenas queijarias, principalmente da região Nordeste. E aí nós colocamos a federação para tentar, nesses estados, né, principalmente na Bahia, onde a gente perdeu, vamos supor, o comércio do queijo, né, local, para captar esse leite desses produtores e transformar isso em leite UHT, que está tendo uma demanda muito grande nesse momento. Então, nesse momento, a gente precisa reajustar todo o processo produtivo. Superintendente, o Yuri Pita tem outra pergunta, é isso, Yuri? Pois é, Kenzo, só uma última pergunta em relação ao consumidor final. O quanto desse impacto de preço, seja para mais, seja para menos, no boletim da CNA estava falando, por exemplo, que a produção de tomate, os produtores de tomate estavam tendo perdas aí da ordem de 37%. O quanto disso está chegando de fato ao consumidor final, seja para mais, no caso, imagino do leite UHT deve ter um aumento de preço, ou seja para menos, alguma redução de preço para poder fazer escoar essa produção no supermercado, na feira, para o consumidor final. Pois é, esse foi um trabalho também que a gente teve ao longo dessa semana, de tentar juntar essas pontas, né? Porque por um lado você tem um produtor, né, que não está conseguindo vender, está tendo seu preço depreciado, e às vezes o supermercado pagando mais caro porque a fonte que ele tem é uma fonte pequena, né? Então essa aproximação a gente visa justamente equacionar essas questões de preço. Agora sabe, né, no caso do leite UHT, como você citou, né, o aumento foi de 20%.
né, na questão de reajuste de preço em média. Né? Mas por quê? É porque ainda você tem as indústrias um pouco concentradas nesse mercado. E ao longo da semana a gente acredita que elas vão fazer um remanejamento do que era produzido para os derivados, né, voltar, né, para o caso do leite UHT. E isso deve ocorrer também para outros produtos, né, a gente ter outros canais de direcionamento dessa produção. O pessoal de São Paulo ainda tem outra pergunta, não é isso? Bruno, uma dúvida, você estava mencionando essa parceria aqui com o governo para levar o alimento que ia para as escolas para a casa dessas famílias carentes. Eu queria saber se você tem uma estimativa de tempo, em quanto tempo isso vai acontecer? Porque se de um lado a gente vai ter alimento estragando se demorar demais, do outro vamos ter crianças com fome, né? Já que em algumas famílias era a única refeição. Qual é a previsão de tempo para esse alimento estar chegando na casa das pessoas? Bem, o objetivo até não é entregar nas casas, é que as escolas continuem recebendo esse alimento e ela distribua até o alimento in natura para as famílias prepararem na sua própria casa. Com isso a gente ganharia agilidade, né, se você tiver que fazer uma distribuição para todas as famílias nas casas, né, o tempo seria muito maior. Mas se eu faço um trabalho de entrega escalonada, né, na escola ao longo de uma semana, eu consigo dar vazão a esses alimentos. Então essa foi a proposta inicial que a gente apresentou. Né, como eu falei, a gente teve sexta-feira, né, com o ministro da Casa Civil reforçando o trabalho da ministra Tereza Cristina e ele colocou que isso vai ser tratado com urgência. Então se o alimento for para a escola, né, e aí a gente tem outros canais para ajudar, botar a Força Nacional de Segurança para ajudar nessa distribuição, na divulgação. Então a gente acredita que isso vai ter uma agilidade muito eficiente. Superintendente, essa semana a gente viu um anúncio de, por exemplo, algumas linhas de créditos para o setor agro, né? Vários bancos anunciaram essa linha de crédito para os setores agros. Da forma que esses anúncios estão sendo feitos, como é que a Confederação recebe isso? Vocês acham que dessa forma que está sendo feito, dessa forma que está sendo anunciado, é uma forma correta? Funciona? É desse jeito? Bem, eu posso falar pelo agro, né? Das medidas que foram anunciadas, grande parte delas não se adequam ao setor. Porque nós temos algumas peculiaridades diante aos outros setores da economia. O crédito, que é a principal medida que está sendo anunciada, o crédito que o setor usa, grande parte dele, vamos dizer assim, a parte que refere-se aos bancos, né, são ligados a recursos de taxas equalizadas, com dinheiro, né, do governo. Então, esse recurso ele fica de fora de qualquer tipo de iniciativa que o governo apresentou até agora. Por isso o trabalho que nós fizemos aí no dia 25, de levar para a ministra, né, aquilo que nós julgamos ser necessário nesse momento de crise. Né, e a gente acredita que nessa próxima semana vai ter um anúncio das medidas especificamente para o agro. Para o agro, né? E agora eu queria que o senhor falasse em relação a o aumento do dólar. O aumento do dólar gera um impacto já direto, por exemplo, na compra de fertilizantes, enfim, outros insumos que normalmente os produtores precisam adquirir nesse momento agora. Como é que está essa situação? O que os produtores têm falado? Bem, isso é algo que a gente tem se preocupado, mas até em questões de ação, o primeiro foi garantir que o processo não parasse, né, fluísse normalmente. A segunda é a questão da comercialização. Então, a partir dessa próxima semana, a gente vai começar a pensar em estratégias de médio e longo prazo, principalmente em relação aos custos de produção. Né? Fertilizante, como você bem disse, 80% dele é importado. E é insumo essencial para a agricultura. No caso da pecuária, do leite, da avicultura de postura, suinocultura e tudo mais, o milho e a soja são essenciais. E por mais que o preço caia nas bolsas internacionais, $1,05 aumenta a cotação interna. E isso é algo que a gente vai ter que ajustar. Eu não tenho a solução para esse momento, mas certamente está no nosso radar para que nas próximas semanas a gente leve alguma sugestão nessa linha. E tem um cuidado também para que não haja um desabastecimento local, né, por conta da exportação que pode aumentar muito, né? Não, isso a gente acredita que não vai ocorrer, né? Porque o Brasil produz muita soja, muito milho, e por mais que a gente amplie essa exportação, ainda tem muito produto para ficar aqui, esse risco a gente não corre. É muito mais em relação ao preço, porque se esse produto estiver muito caro, isso vai onerar o produtor. Né? E às vezes com a economia mais enfraquecida, o consumo não tão acelerado como a gente teve no final do ano passado para cá, isso realmente pode achatar muito as margens do produtor rural brasileiro. Tá certo, superintendente. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. É isso, a gente conversou com o superintendente técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Bruno Lucchi.